Você sabe como que está funcionando o benefício da pensão por morte do INSS depois da reforma da Previdência? Que mudou e como que é calculado os valores do benefício agora? Eu me chamo William Costa e não repare aqui no cenário não, porque tem muitas mudanças que eu tô preparando aqui pra vocês. Então tá em fase de transição ainda, ok? Então, pra você não perder essas dicas, se inscreve no canal, já ativa o sininho de notificações, porque aí você vai ficar sempre sabendo dos vídeos novos assim que eu lançar aqui no canal, tá certo? Então vamos lá. Pra quem não sabe, a pensão por morte é um benefício pago pelo INSS aos dependentes de um trabalhador que morreu ou desapareceu e teve a sua morte decretada pela Justiça. Beleza, doutor, mas quem são os dependentes? Os dependentes são as pessoas que não são titulares principais dos benefícios, mas eles têm algum vínculo familiar, alguma ligação com o titular que fazem com que eles recebam benefício no caso dessa pessoa falecer ou ter a morte presumida e decretada por conta de uma decisão judicial. Morte presumida, pessoal, não é o cara que quis fugir da vida e tá lá em Miami bebendo suquinho com guarda-chuva, não. É o cara que eu acabei de falar, é a pessoa que teve a morte decretada pela justiça. Um exemplo prático disso aqui é o cara que cai no mar e nunca mais é encontrado. Mas continuando aqui. Os dependentes dele vão ter direito a um valor de pensão por morte mesmo se o falecido não for aposentado. É claro que no caso de quem já era aposentado e veio a falecer, a aposentadoria dele vai virar uma pensão dos dependentes, mas eu vou mostrar que tem outros casos em que o falecido não precisa ser aposentado para os dependentes poderem receber pensão por morte. Precisava ser aposentado, né? Porque se for precisa, teria que estar vivo. Errou! Então vamos lá. Quem tem direito à pensão por morte? Primeiro, e antes de mais nada, a gente precisa saber a respeito da pessoa que faleceu. Meio óbvio. E o que ela precisava cumprir de requisito para os dependentes terem direito à pensão por morte. Então vamos lá. E lembrando que você consegue fazer tudo isso aí, tá? Tanto entrar com a solicitação como acompanhar o pedido, tudo de maneira eletrônica hoje em dia. Você acessa o portal digital do INSS ou entre em contato com a central 135 pelo telefone. Mas você consegue acesso a essas informações sem precisar ir direto na agência física. Ainda mais hoje que tem a questão da Covid que ainda está rolando. O falecido precisa cumprir uma dessas condições quando tiver falecido. Primeira, possuir a qualidade de segurado. Segundo, estar recebendo algum benefício do INSS. Terceiro, já ter direito a algum benefício antes de falecer. Agora, com relação ao beneficiário, ou seja, quem tem direito a receber a pensão por morte, vamos reforçar aqui desde o início do vídeo, até porque isso não mudou com a reforma. Os filhos que tenham até 21 anos de idade, salvo os casos de invalidez ou deficiência, nesses casos receberão pelo prazo que perdurar a incapacidade ou deficiência, tá? Mas doutor, quem está na faculdade e tem mais de 21 anos pode continuar recebendo a pensão por morte? Não pode. Infelizmente, não pode. E não acredite também quando te disserem que ela se prorroga até os 24 anos, tá? Porque isso é um mito e agora já foi desjuridicado. O marido ou a mulher e também companheiro ou companheira em regime de união estável. O cônjuge divorciado ou separado judicialmente que recebia pensão alimentícia. Detalhe, hein? Se não existir filhos ou cônjuge, os pais do segurado que morreu podem pedir a pensão também. Mas tem que comprovar que dependiam financeiramente do falecido. E por fim, os irmãos podem pleitear o benefício, mas só no caso dos pais do segurado não estarem mais vivos ou se eles não dependiam financeiramente do filho falecido. De qualquer forma, o irmão, ou irmãos também tem que comprovar que dependiam economicamente do falecido, tá? Doutor, mas para os irmãos é igual no caso de filhos e só vai até 21 anos? Sim, exatamente. A não ser nos casos que se comprovar invalidez ou deficiência, aí pode ficar mais tempo sim. Então se liga, se o irmão que recebe pensão do seu outro irmão ou irmã falecida tiver mais de 21 anos ou não tiver nenhum caso de invalidez ou deficiência, o INSS vai cortar, vai parar de pagar o benefício. O que mudou com a nova reforma? Sem dúvida, a maior mudança trazida pela reforma da Previdência na questão da pensão por morte foi a sua fórmula de cálculo e pode-se dizer sem problema nenhum que essa mudança foi péssima para o pensionista. Péssima. Tá uma merda! Pessoal,
Antes da reforma, o cálculo era de 100%, ou seja, a pensão ela era integral com relação ao que a pessoa recebia. Mas agora, se a morte da pessoa foi depois da reforma, eu vou deixar aí na tela a data, né, que entrou em vigor a reforma para vocês terem uma noção, mas nós podemos ter até 4 redutores na pensão por morte. Ou seja, se o óbito for anterior a essa data aí, a pensão deverá ser integral para quem estiver como dependente. Mas se for depois, essa vai ser a nova regra que vai valer, que eu vou deixar explicado para vocês agora. Como que funciona essa nova regra? Pessoal, agora existem, conforme eu disse, 4 redutores da pensão por morte, que podem inclusive ser aplicados juntos, em casos raros, mas podem, tá? Primeiro redutor, não existe mais o descarte dos 20% menores salários de contribuição. Gente, é isso mesmo, antes da reforma você poderia tirar do seu cálculo os 20% menores salários de contribuição pagos após julho de 94, tá? Conseguindo aumentar o valor da sua pensão por morte. Agora você não pode mais fazer isso, porque são somados todos os salários de contribuição pagos após julho de 94. Então, quando isso é calculado, claro que isso vai levar a pessoa ao prejuízo, né, com relação aos dependentes dele. A segunda mudança é com relação ao coeficiente de 60%, que é o segundo redutor das pensões por morte, porque para quem não está familiarizado de como funciona esse coeficiente, é assim, ó. Vai ser aplicado no cálculo o coeficiente de 20% mais 2% a cada ano contribuído a partir de 15 anos de trabalho para as mulheres e 20 anos de trabalho para o homem. Doutor, eu tô confuso ainda. Calma, que eu vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Calma, agoniado. Pensa no senhor Euclides Pacovar. Segurado, que não era aposentado, faleceu e deixou pensão para sua esposa e seus 2 filhos. Ele tinha 25 anos de contribuição quando ele faleceu, então o redutor dele será de 60%, mais 2% para cada ano contribuído a partir do 20º, certo? Ele trabalhou 5 anos além dos 20, então ele tem 25 anos. Então, somado isso, então 60% mais 10%, 70%, que é o que os dependentes dele vão receber. Mas 70% do quê, doutor? 70% do valor integral da pensão por morte, que antes era sempre integral e mudou com a reforma. Terceiro redutor é pelo número de dependentes. E esse aqui funciona do seguinte jeito. Sempre que um segurado ou aposentado do INSS vier a falecer, vai ser considerado o número de dependentes que vão receber a pensão por morte do INSS para o cálculo do valor. Então, segundo a nova regra, a porcentagem vai sempre se iniciar em 50%, aumentando mais 10% para cada dependente que foi incluído. No caso do senhor Euclides, por exemplo, que deixou a esposa e 2 filhos como dependentes, vai ficar assim, ó, 50% mais 10% para cada um dos 3 dependentes. Dá 30%. Daqui a pouco eu vou estar falando aqui da hipotenusa, é a soma dos quadrados catetos, é do Bhaskara. Uma observação, ó, se um dos dependentes é incapaz ou inválido, vai ser de 100% esse percentual, não aplicando esse redutor para quem é dependente, então. Pelo menos isso, né? E o último, se o beneficiário já recebe a própria aposentadoria. O último redutor funciona da seguinte forma, ó. Se você vai receber a pensão por morte, já recebe a aposentadoria no INSS, aí você vai conseguir receber os 2 benefícios, sim. Mas você vai receber tudo, integralmente, somente o benefício maior. Enquanto que o benefício menor vai ser escalonado pelo número de salários mínimos. Doutor, chega de matemática! Falando de novo! O que eu posso fazer? Então vai ser escalonado pelo número de salários mínimos esse benefício menor. Ou seja, ele vai sofrer uma redução, porque vai ser feito um novo cálculo sobre ele, com base em salários mínimos. Que vai ficar desse jeito aí que eu vou colocar na tela, porque eu já fiz, minha matemática já tá aí, pô, já deu. Ainda tá meio bagunça isso aí, porque tem como acumular uma com a outra, isso tem gerado muito problema. Inclusive, você estando numa situação dessa, saiba que você pode discutir isso na justiça, viu? Porque só um processo vai colocar ordem nessa bagaça, porque é só assim pra você resolver a questão, porque ainda tá muita bagunça isso aí. Você tá curtindo até aqui? Pessoal, esses vídeos são trabalhosos e eu faço isso aqui sozinho, com muita dedicação, e leva tempo, tá? Tanto para gravação quanto para edição. Então, a sua inscrição e o seu joinha ajudam muito o meu canal a crescer, porque vocês não têm ideia do quanto o YouTube valoriza a interação de vocês. Mas é claro,
Me ajuda aqui só se você gostar do meu conteúdo, tá? Não é nada obrigado aqui. Se você não gostar, tá tudo certo também. Só vou puxar seu pé à noite, vai ver só. Mentira, gente, eu vou sempre buscar melhorar aqui, então se você tiver alguma coisa que você queira falar, deixa aí nos comentários que eu tô às ordens. E do mais, deixa aí nos comentários também se você quiser que eu traga mais coisas relacionadas à pensão por morte e aposentadoria também, que eu faço novos vídeos aqui sem problema nenhum. E, pra quem não me conhece, eu me chamo William Costa, sou advogado e especialista em direito civil e empresarial. E vim aqui pra descomplicar o mundo jurídico pra você. Eu fico por aqui e até a próxima. Like a bird on a tree, I'm just sitting